Bom dia a todos e todas. Estamos aqui hoje para o último da primeira temporada de lives da Duenf, intitulada Recursos Naturais e Luta por Justiça Social. Depois de abordar temas como saúde mental, trabalho remoto, política cultural e a precarização do trabalho em contexto de pandemia, encerramos essa primeira fase indo à raiz de muitos dos problemas da nossa sociedade, que vem da injustiça proveniente da distribuição desigual de recursos naturais, em que estes são cada vez mais tratados como mercadorias e fonte de lucros para alguns acionistas, e não como meios para proporcionar uma vida digna para a maioria da população. Em um contexto de reprimarização da economia, em que o agronegócio e a grande mineração ganham importância cada vez maior, esse debate se torna especialmente necessário diante da privatização da exploração econômica desses recursos naturais, que tem como efeito a sobreexploração dos trabalhadores a partir da precarização das relações de trabalho e catástrofes que são, na verdade, crimes ambientais, pois decorrem da negligência das empresas que preferiram colocar a vida humana e o meio ambiente em risco para não realizar gastos com sua prevenção. Recursos naturais como a terra, a água e o petróleo, explorados de outra forma, poderiam proporcionar uma vida digna não somente para quem com eles trabalha, mas também ao conjunto da população, financiando moradia decente, alimentação, desenvolvimento inclusivo, educação e saúde de qualidade. Essa discussão se torna ainda mais urgente no momento em que temos mais de 2 milhões e 200 mil contaminados e 82 mil mortes por conta da pandemia do Covid-19, boa parte das quais causadas por uma falta de uma política de renda básica que permitisse à população permanecer em casa e proteger, além de receber os cuidados médicos para a prevenção e tratamento dessa triste doença. A Duenf expressa sua solidariedade e seu pesar por essas mortes, grande parte das quais evitáveis caso houvesse uma política de valorização da saúde e da vida em detrimento dos ganhos imediatistas do capital. Passaremos a palavra aos nossos convidados, três importantes lutadores sociais que estão à linha de frente do combate às graves injustiças relacionadas à mercantilização desses recursos naturais. Nós estamos aqui com o Frei Gilvander Moreira, doutor em Educação pela UFMG e membro da Comissão Pastoral da Terra e das Comunidades Eclesiais de Base. Também com Ari Girota, presidente do Sindágua Rio de Janeiro, um sindicato que representa os trabalhadores e trabalhadoras da SEDAI. E José Maria Rangel, representando a Federação Única dos Petroleiros. Damos boas-vindas aos nossos convidados e agradecemos a eles pela disponibilidade em participar desse debate, que, ao nosso ver, envolve um tema fundamental para os rumos da nossa sociedade. Então, passar a palavra primeiro ao Frei Gilvander Moreira, depois para o Ari Girota e, por fim, para o José Maria Rangel. Muito obrigado a vocês pela disponibilidade de participar conosco aqui. Frei Gilvander. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Ari Girota. Bom dia, José Maria e todos e todas que nos acompanham. É uma alegria estar participando dessa live para discutirmos um assunto tão sério e também uma grande responsabilidade, né? Então, eu sou o Frei Gilvander Luiz Moreira, sou da Comissão Pastoral da Terra, acompanho também a caminhada das Comunidades Eclesiais de Base, do CEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, e estamos na luta no estado de Minas Gerais, luta pelos direitos fundamentais, né? Luta pelo direito à terra, à moradia, e para frearmos e superarmos a mineração devastadora no estado de Minas Gerais e em todo o Brasil, né? A Comissão Pastoral da Terra é uma pastoral social, já com 45 anos de história, da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e atuamos em todo o Brasil. A sede nacional da CPT está em Goiânia, e a CPT está presente em todos os estados brasileiros, e atuamos na luta por justiça socioambiental, ao lado do MAB, né, Movimentos Atingidos por Barragem, ao lado do MAN, que é o Movimento de Luta pela Soberania Popular na Mineração, ao lado também do Movimento Serras e Águas de Minas, ao lado, logicamente, das comunidades não apenas atingidas, mas golpeadas pela mineração, né? Inicialmente aqui a nossa palavra de solidariedade às mais de 82 mil famílias já diretamente golpeadas
por essa pandemia, novo coronavírus, e mais uma vez aqui o nosso repúdio ao desgoverno federal, que de forma irresponsável, criminosa, genocida, vem tratando essa questão da pandemia e tantos outros assuntos, e especialmente na questão ambiental, vem infelizmente passando a boiada, né? Olha, o nosso objetivo, digo nosso, da Comissão Pastoral da Terra e dos movimentos populares, é a gente construir uma sociedade com sustentabilidade ambiental. Uma sociedade com as condições objetivos materiais que viabilize a vida humana, que passa por ecologia integral, conforme o nosso querido Papa Francisco vem, né, escrevendo e conclamando as pessoas de boa vontade, não apenas os cristãos do mundo todo, né? A partir de documentos muito importantes, por exemplo, a encíclica Laudato Si, que é de 2015, onde o Papa Francisco diz, olha, essa economia capitalista, neoliberal, é uma economia que mata, uma economia que degrada, que devasta. Precisamos construir uma sociedade do bem viver e do bem conviver. E mais do que nunca, a pandemia está alertando isso para nós agora, né? Não tem condições de voltarmos a uma normalidade que era artificial, porque já está por demais demonstrado por pesquisas científicas aí que a geração de mais essa pandemia, e tem outras no horizonte também, em grande parte é fruto desse massacre da Mãe Terra, da Irmã Água, dos biomas, né? Em Minas Gerais, aliás, o único estado brasileiro que tem Minas no nome, né? Porque Minas de água era o que tinha demais no estado de Minas Gerais. E Minas de minério também, né? O estado de Minas Gerais já está profundamente sacrificado com um processo de mineração devastadora há mais de 300 anos, né? Normalmente as pessoas fazem referência apenas aos dois grandes crimes, tragédias das mineradoras, Vale, BHP, Samarco, em conluio com o Estado, né? O massacre que aconteceu lá em Mariana, em 5 de novembro de 2015, e o outro crime, tragédia que aconteceu em Córrego do Feijão, em Brumadinho, aqui ao lado de Belo Horizonte, dia 25 de janeiro de 2019, ceifando a vida diretamente de 300 pessoas, matando duas bacias hidrográficas, né, do Rio Doce e do Rio Paraopeba. Mas, infelizmente, nos 300 anos de ação minerária no estado de Minas Gerais, dezenas e dezenas de crimes, tragédias já aconteceu. São milhares de pessoas, de trabalhadores, povo negro, que têm sido soterrados, sepultados vivos por esse processo de mineração. Se a gente vai nas cidades históricas de Minas Gerais, como Ouro Preto, a gente ainda pode entrar lá nos buracos, aqueles túneis, né, imensos, e há muitos relatos na história de como é que esses túneis eram soterrados e os trabalhadores, os mineiros, morriam lá. Na década de 60 do século XVIII, por exemplo, em Itabirito, aqui perto de Belo Horizonte, né, dezenas e dezenas de trabalhadores escravizados ficaram soterrados em processo de mineração. E a mineradora não conseguiu resgatá-lo, injetou água para acabar de matar os dezenas de trabalhadores que estavam lá soterrados. Então já teve dezenas e dezenas de crimes, tragédias acontecendo no estado de Minas Gerais, né? E esses crimes, tragédias, nós da Comissão Pastoral da Terra não imputamos que seja apenas negligência das mineradoras. É planejado para matar. Tem um livro da professora Andréa Zouri, da UFMG, e de outros estudiosos, que são assim, as muitas formas de matar. Então, está mais do que comprovado que esses desastres, crimes das mineradoras, não é apenas por negligência, ou por omissão, ou por erro de um funcionário ou de um administrador daqui, mas são casos planejados. Está demonstrado pelas CPIs
na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e no Congresso Nacional do crime e tragédia da Vale do Estado em Brumadinho, que a Vale calculou e que seria mais econômico pagar as indenizações do que promover uma mineradora sustentável, né? Depois, a gente precisa ter consciência com quem que a gente está lidando. A mineradora Vale é a segunda maior mineradora do mundo, está presente em 32 estados, tem 78 anos de história, e o berço da Vale, Itabira, no estado de Minas Gerais, o povo está sofrendo a superexploração em 8 décadas de vale lá. Praticamente a cidade de Itabira vive dentro das crateras provocadas pela Vale. E já tem tese de doutorado da USP demonstrando que a cidade de Itabira se tornou uma das cidades campeãs em depressão e em suicídio, porque uma poeira aérea da mineração vai entrando na respiração de todo mundo, né? E um dia na Assembleia Legislativa aqui, eu fiquei muito indignado quando vi um representante da Vale, aliás, importado do Rio de Janeiro para Minas Gerais, e ele se esnobando lá, diz, não, porque a Vale tem 70 mil funcionários, eu tenho orgulho de trabalhar na Vale 25 anos e tudo. Eu falei, meu irmão, a Vale não tem apenas 70 mil funcionários. A Vale tem um exército de 70 mil soldados fazendo guerra contra a Mãe Terra, guerra contra a Irmã Água, guerra contra os biomas e contra os povos em 32 estados, né? E depois nós somos testemunhas aqui em Minas Gerais de um monte de mentiras travestidas de verdades que as mineradoras, em conluio com o Estado e com a classe dominante, vem tentando empurrar goela abaixo do povo de Minas Gerais, do povo do Pará e de outros estados no Brasil, né? Por exemplo, chega dizendo que vai gerar desenvolvimento econômico e trazer progresso. Mentira! Todos os municípios que já foram vítimas de exploração minerária ou que estão em curso, o empobrecimento do povo é tremendo. Agrava-se todos os fatores sociais. Aumenta-se o desemprego. Então é mentira dizer que mineração gera emprego. Gera um emprego e causa sem desemprego. Então gera muito mais desemprego do que emprego, né? Depois, traz desenvolvimento econômico e progresso apenas para os acionistas. Para o povo das regiões que se transformam em zonas de sacrifício, o que acontece é miséria, fome. Agora, Brumadinho mesmo, hoje mesmo, o bispo Dom Vicente Ferreira me telefonou cedo, falou, Frei Gilvander, é demais, é uma covardia sem tamanho que a mineradora Vale aqui. Só o município de Brumadinho está com mais de 400 pessoas contaminadas pela Covid. Por quê? A Vale, de uma forma covarde, logo no início da pandemia, se apressou em apresentar para o governo federal que, não, nós vamos ser um bom samaritano, vamos ajudar a fazer 5 milhões de testes, não sei o quê. 3 dias depois, o antepresidente Jair Bolsonaro colocou a mineração como atividade essencial. Mineração como atividade essencial? Para quem? Para os acionistas, para os donos da Vale. Para o povo, está claro que a mineração traz sacrifício, miséria, fome e devastação dos mananciais em todas as regiões por onde passa, né? As mineradoras seguem normalmente um modus operandi que repete em todos os municípios. Quando chega num município, aí coloca uma empresa laranja para comprar as terras. Depois chega tentando cooptar prefeitos, vereadores e deputados. Aliás, o lobby da mineradora Vale, das grandes mineradoras no parlamento brasileiro, é enorme, né? Depois faz obras de filantropia que, na prática, são obras de pilantropia, né? O povo já está asfixiado, aí ajuda a arrumar um UTI de uma Santa Casa em Cerro, né? Agora mesmo a mineradora Anglo-América, que está devastando a região de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, anunciando, se esnobando, que vai fazer um anel rodoviário ao lado da cidade de Cerro, porque os
caminhões, as carretas estão lá causando um inferno no trânsito, aí a mineradora vai fazer uma coisa boa, fazer um anel rodoviário em torno da cidade, para beneficiar ela própria, né? E depois, essa ação mineradora devastadora é um vírus que, infelizmente, está matando mais do que o coronavírus, porque gera um trem chamado minériodependência. É triste isso. Por exemplo, aqui nós estamos em Belo Horizonte, região metropolitana. A região metropolitana aqui de Belo Horizonte é reconhecida como quadrilátero ferrífero, mas é também quadrilátero aquífero, porque aqui está grande parte dos mananciais, né, que abastece muitas bacias hidrográficas. Aliás, Minas Gerais era considerada a caixa d'água do Brasil, porque em Minas Gerais nascem os rios que formam a bacia hidrográfica do Rio São Francisco, do Rio Paraná, do Rio Jequitinhonha, né, do Rio Doce, Rio Paraupeba, Vale do Mucuri. Então, assim, importantes jazidas de minério, onde tem também a água, porque as hematitas e tabiritos estão juntinho com os mananciais, retém água. Então, é impossível essa mentira que ultimamente as mineradoras estão dizendo, não, daqui para frente nós vamos minerar seco. Mentira, não tem como minerar seco. Mineração é como assim, enfiar um garfo na barriga da mãe que está grávida, tentar arrancar de lá de dentro a criança sem jogar para fora o líquido amniótico. Então, toda exploração minerária mata e sacrifica as nascentes de água. Depois, outra mentira também que as mineradoras trombeteiam por aí, nós fazemos desenvolvimento sustentável. Isso é mentira, porque desenvolvimento, na prática, é progresso só para uma minoria, para os capitalistas, e miséria para a maioria. E significa explorar a natureza. Sustentável vai na linha da preservação, da convivência, o que nos ensina e testemunha os povos originários, os povos indígenas, quilombolas, as centenas de povos e comunidades tradicionais pelo Brasil afora, que nos mostram o jeito de conviver com a natureza e não ir devastando a natureza como se a natureza fosse infinita. E temos que mostrar também outra injustiça grande, porque na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, a época do PSDB no governo federal, foi aprovada lá no Congresso Nacional e virou uma lei, né, uma grande injustiça, que é a tal da Lei Candir, que isenta de ICMS as commodities, e aí colocou mineração como sendo commodity. Então, por exemplo, os estados brasileiros estão profundamente lesados porque estão sendo surrupiados, roubados na sua riqueza natural, e as mineradoras não pagam quase nenhum tributo. A enharia de COFINS e CEFINS é muito pouco, né? O estado de Minas Gerais, por exemplo, está numa demanda judicial com o governo federal, porque desde a instituição da Lei Candir, Minas Gerais deixou de receber ICMS na ordem de 140 bilhões de reais, né? Por isso que as áreas sociais vêm sendo castigadas. Outra grande injustiça a gente vê, tanto a nível nacional como a nível estadual, que em Minas Gerais eu sou testemunha, infelizmente, a flexibilização das leis ambientais, que vem acontecendo gradativamente em todos os governos, né? Começa o governo do PSDB, depois o governo do PT com Fernando Pimentel em Minas Gerais, e continua agora com o governo Zema, chegando a uns absurdos, por exemplo, de fazer um fatiamento do licenciamento ambiental, que ordinariamente lá colocado para ter licença prévia, licença de instalação e licença de operação. E é para ser uma depois da outra, sendo que você teria que cumprir as condicionantes. Não, fraciona-se e dá 2, 3 licenças ao mesmo tempo. Então, o licenciamento ambiental está sendo caricato para inglês ver. Depois, nós repudiamos também a cantilena mentirosa dos mineradores da classe dominante ao fazer referência às tragédias ambientais como se fossem acidentes. Não é acidente, é crime. E aí, nós também queremos aqui cobrar como é que o Poder Judiciário
junto com o Ministério Público, ainda não colocou de trás das grades os assassinos que mataram mais de 300 pessoas, irmãos e irmãs nossas, né, nos crimes, tragédias das mineradoras Vale, BHP e Samarco, colocou o Estado, em Mariana e em Brumadinho. Sendo de outro lado, os pobres aí, as prisões estão com mais de 750 mil presos, né, na maioria pobres, negros e periféricos. Agora, quem mata por ação ou omissão mais de 300 pessoas continuar solto? E depois, por que ainda não foi sequestrado o patrimônio dessas grandes empresas criminosas também, né? E a experiência nossa pela Comissão Pastoral da Terra, a gente percebe assim que, inclusive economicamente, é uma burrice sem tamanho ficar apostando em um modelo de economia pautado no agronegócio e na exploração minerária devastadora. Porque mineração dá uma única safra, com toda a tecnologia agora dá uma segunda safrinha também, e pronto. Devasta tudo e fica terra arrasada para trás. Mas os mananciais, as nascentes de água, se preservadas, dão safras e colheitas infinitas. E diante de aquecimento global, de escurecimento global, dessas mudanças climáticas gravíssimas que está acontecendo no mundo, manter as condições materiais objetivas que sustentam a vida humana e a vida de todos os seres vivos é condição sine qua non. Então, nós temos que frear e superar essa mineração devastadora, né? Quero recordar aqui também, assim, uma grande injustiça que a mineração causa é, inclusive, a injustiça agrária. Além de injustiça ambiental e de injustiça social, causa também a injustiça agrária, porque nos municípios onde se instala os grandes projetos de mineração, sacrificam e matam, pouco a pouco, a agricultura familiar, né? Toda a região metropolitana aqui em torno de Belo Horizonte, por exemplo, era um grande celeiro de produção de alimentos saudáveis, da agricultura familiar, né? E aí, quando vem a mineração, vai, pouco a pouco, acabando com as nascentes de água, gerando a minerodependência e asfixiando a agricultura familiar. Então, a vocação dos territórios não é mineração. Essa é outra mentira que as mineradoras... aqui tem uma vocação minerária. Quem fala em vocação minerária está redondamente errado, está vendendo uma mentira. E aí nós preferimos seguir, por exemplo, a experiência concreta de vida dos nossos parentes, dos povos indígenas, que, por exemplo, através do xamã Davi Copenhague, que publicou aquele grande livro, né, com as 700 páginas, que tem como título A Queda do Céu, e lá o xamã Yanomami Davi diz, olha, nas ondas da evolução, debaixo da superfície da terra, da mãe terra, que é sagrada, que é fonte de vida, tem o minério. Mas minério deve ficar debaixo da terra. Então é idolatria do mercado do capital ficar dizendo que, não, tem que extrair o minério que está debaixo da terra. Não tem, deixa o minério lá. A nossa meta é mineração zero. Aí tem as pessoas que assustam. Frei Gilvander, mas como é que você pode defender o fim da mineração? Olha, o máximo que nós podemos tolerar e que as condições de vida permitem é 5% do atual processo minerário. Até porque nos últimos 15 anos a mineração tem aumentado 15%. Né? E para encerrar minha fala aqui, eu faço referência também, quero mais uma vez repudiar aqui o desgoverno federal, que infelizmente vem passando a boiada nessa área ambiental. O Ministério do Meio Ambiente está sendo, na prática, um ministério contra o meio ambiente. E a devastação que está provocando dos biomas, especialmente da Amazônia, é uma coisa genocida, é um absurdo, porque não é só o povo da Amazônia que depende da Amazônia, não. Todo o Brasil e todo mundo depende. Já está comprovado cientificamente que da Amazônia para o sudeste e sul do Brasil vêm os chamados rios aéreos, que transportam mais água
do que os rios que estão na superfície da Amazônia. E são esses rios aéreos com volumes muito grandes de água, frutos do processo maravilhoso e sagrado de evaporação das correntes dos ventos, da umidade da Amazônia. São esses rios aéreos que fazem chover no Sudeste, no Sul do Brasil, no Uruguai, no Paraguai, na Argentina. Até as pessoas sensatas do agronegócio estão dizendo que se continuar a devastação da Amazônia, nem no Centro-Oeste brasileiro vai ter mais chuva para poder produzir a soja lá, né? E termino a fala aqui fazendo referência a um grande irmão nosso que está sendo um verdadeiro bom pastor, um grande profeta, que é o bispo Dom Vicente Ferreira, que é bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, é integrante da Comissão de Ecologia Integral e Mineração da CNBB, está sendo muito perseguido porque ele está tendo a coragem, ele mora em Brumadinho, e está tendo a coragem de denunciar as arbitrariedades do atual desgoverno federal e de criticar e denunciar os crimes, a avalanche de injustiças que a mineradora Vale, em conluio com o Estado, vem fazendo. E o Dom Vicente, que já foi para a Europa denunciar essa mineração devastadora, inclusive na ONU, ele sempre pergunta assim, será que as autoridades não vão aprender nada diante dos crimes, tragédias da Vale, da BHP Billiton, da Samarco, do Estado, tanto os crimes que aconteceu em Mariana, em Brumadinho? Será que vão continuar repetindo até a gente causar um apocalipse final? Né? Ricardo, e quero terminar aqui, como estou em Minas Gerais, quero terminar a minha simples fala aqui, declamando aqui uma poesia de um grande mineiro chamado Carlos Drummond de Andrade, que nasceu em Itabira, onde também nasceu a Vale, e há 36 anos atrás, em 1984, ele compôs uma das suas inspiradoras poesias, que tem como título Lira Itabirana, e Drummond, poeticamente, diz o seguinte: o rio é doce, a vale amarga, ai, antes fosse mais leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro? É isso aí por enquanto. Um abraço de Frei Gilvander. Muito obrigado, Frei Gilvander. Essa fala muito esclarecedora para todos nós dessa situação, né? Um grande abraço para nossos companheiros e companheiras de Minas Gerais. E uma voz muito sensata, né, que traz para a gente uma posição, né, de uma igreja progressista, que luta ao lado da sociedade, né, dos mais necessitados, né, e contra esse capital que é uma máquina de destruir, né, destruir as pessoas, a vida, a natureza, né, e que é necessário repensar esse modelo de desenvolvimento que ele é excludente, ele é devastador, e até para os próprios fins do capital ele é algo que é destrutivo, né? No médio prazo, né? Curtíssimo prazo é a meta deles, mas eles não conseguem pensar no amanhã, né? Então, passar a palavra para o nosso companheiro Ari Girota, que vai trazer para a gente também a perspectiva de um trabalhador, lutador de um sindicato, de uma empresa da água, que está ameaçado de privatização. Bom dia a todos, né? Bom dia, Zé Maria, professor Ricardo, Frei. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar com vocês aqui, é uma honra. Queria agradecer ao Frei Gilvander pela aula, né? Como é difícil a gente ter acesso, né, a esse tipo de narrativa que nos fala da vida, né, e do sofrimento do nosso povo. Nós realmente estamos vivendo um momento muito difícil da nossa história, talvez o mais difícil desde o processo da dita redemocratização, né? E o capital, né, o capitalismo,
ele segue de maneira impiedosa, né, produzindo argumentos para justificar as suas ações predatórias, né? Os seus representantes vivem como se nós tivéssemos um outro mundo para viver, como se, ao esgotarmos todos os nossos recursos, né, nós pudéssemos ter uma outra oportunidade de vida. E a gente sabe que não é assim, né? A narrativa do Frei sobre todos os crimes ambientais e todos os crimes contra a vida patrocinados pela Vale, pela BHP, enfim, pelas mineradoras e seus representantes, não só em Minas Gerais, mas também no Pará, em todos os locais que eles exploram a mineração, que tem levado morte e sofrimento às pessoas, seguem impunes, né? Mariana é um exemplo mais recente que nós tivemos aí, e assim, as vidas são dispensáveis, né? Nós assistimos hoje, por conta da pandemia do coronavírus, né, a naturalização da morte. 80 mil vidas foram ceifadas, 80 mil famílias brasileiras estão sofrendo e chorando o luto da perda de seus entes queridos. E não foram só idosos, foram como se os idosos fossem dispensáveis e desprezíveis, né? Mas foram idosos, homens, mulheres e crianças que perderam a sua vida. Profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, enfim. Vidas que foram desprezadas pelo nosso governante, ou pelo governante que está nosso, não, mas por esse que está aí, ao classificar no primeiro momento como uma gripezinha, né? Essa atitude criminosa dessa pessoa, ela desencadeou um comportamento que já vinha se exacerbando, né, de individualismo e de desprezo à ciência, que até hoje nós vemos pessoas, por exemplo, negando o uso da máscara, que é o mínimo que a gente pode ter para proteger a quem convive conosco e nos proteger também. Então, nós vivemos esse momento trágico da nossa história, que campeia Brasil afora, levando sofrimento à nossa população. Como todos sabem, eu sou trabalhador da SEDAI há 27 anos e hoje eu estou presidente do Sindágua RJ, que é o sindicato que representa os trabalhadores do saneamento, em particular da SEDAI no Rio de Janeiro. Estamos numa luta muito intensa por conta dessa tentativa de privatização. Não é da SEDAI, né? Eu costumo dizer que a privatização que está em curso aí é a privatização do único recurso natural sem o qual nenhum de nós consegue sobreviver. Recurso esse que é usado desde a mineração à exploração de petróleo e passa pela produção de alimentos, pela manutenção da vida, a linha de frente no primeiro combate à disseminação do próprio coronavírus, porque você precisa da água para fazer a sua higiene, junto com o sabão, é claro, né? Enfim. Mas hoje nós estamos vivendo um momento de um ataque brutal, né, a esse recurso, porque não é só o que está aparecendo nas mídias de hoje, que é a aprovação do novo marco legal de saneamento, que é o PL 4162, que foi aprovado no Senado Federal, que virou a Lei 14.026, de 2020, que, em última análise, de fato, ela é uma lei que vai propiciar a privatização do acesso à água para todos nós. Todo o povo brasileiro vai estar sujeito a isso, né? E eles têm lá as alegações que
que justificaram muitos dos votos em favor dessa lei, que é só através dessa lei que eles iam universalizar o saneamento, só através dessa lei eles iriam permitir uma segurança jurídica para que as empresas privadas pudessem atuar. E como é uma disputa de narrativas, né, eu posso afirmar a todos aqui que a lei anterior, que era o marco regulatório, que era o 11.445 de 2007, ele já facultava, né, ele já dava segurança jurídica para que qualquer ente privado, né, operador de sistemas de saneamento, pudesse ingressar nesse, entre aspas, mercado, né? Ou seja, a Lei 11.445 de 2007, que foi amplamente discutida com a sociedade brasileira, com a presença da academia, com a presença dos entes privados, com a presença de movimentos sociais, esta lei, quando foi promulgada, ela contemplava todos os interesses e preservava também os interesses sociais, na medida em que permitia que os entes federados, ou seja, os municípios e os estados, assim como o governo federal, pudessem celebrar entre si convênios, contratos de programa sem a necessidade de um processo licitatório. Mas também possibilitava que as prefeituras que assim entendessem e quisessem entregar a operação dos seus sistemas de água, esgotamento sanitário à iniciativa privada, o fizessem. Tanto é que no estado do Mato Grosso, assim como no estado do Tocantins, nós tivemos as primeiras privatizações. Aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos privatizados o município de Campos, a região dos lagos, Araruama, Cabo Frio, Búzios, a região serrana, Friburgo e Petrópolis, e um pedacinho do município do Rio, que é conhecido como Área de Planejamento número 5, né, que é a zona oeste mais carente, vamos colocar assim, uma área de uma grande extensão territorial, com muitas comunidades, e que era operada pela SEDAI e que foi entregue à Prefeitura do Rio. Esta, no ano de 2009, entregou à iniciativa privada, ou seja, a iniciativa privada já podia fazer parte de todo esse processo. No entanto, esse novo marco legal de saneamento, ele vem para facilitar, ou melhor, proporcionar o ingresso de grandes investidores, de grandes fundos de investimento, como o Fundo Soberano de Singapura, o fundo, me fugiu o nome, mas é do Canadá, né, são os dois maiores investidores, para virem investir o seu dinheiro através das empresas privadas, se capitalizar e investir num setor, como eu falei antes, ninguém vive sem água. Você vive sem energia elétrica, você vive sem o celular, por mais difícil que possa parecer, mas você vive, você não morre, mas sem água você não vive. É simples, você morre, né? Então a água é algo que você precisa dela para viver e não precisa fazer propaganda. Basta que você fique 10 minutos no sol de meio-dia e você vai ter sede e vai querer beber água, né? Então, esse novo marco legal, ele vem com essa intenção e ele não vem sozinho. Existe um PLS, né, também capitaneado pelo senador, apelidado de senador Coca-Cola, que é o senador Tasso Gereissati, que capitaneou esse 4162 e agora ele vem capitaneando o PLS 495, que já está tramitando no Senado Federal, que estabelece o mercado das águas e, em última análise, vai propiciar a privatização de todos os recursos hídricos em território brasileiro. Ou seja, é um avanço brutal, né,
os nossos... Perdão, perdi a conexão, acho que voltou. É um avanço brutal sobre os nossos recursos hídricos e é preciso que a população, né, não só do Rio de Janeiro, mas a população Brasil afora, tenha a compreensão do que está em curso, do que está acontecendo. Eles estão aproveitando, usando as palavras do ministro do Meio Ambiente, né, Paulo Salles, estão aproveitando um momento de pandemia, de sofrimento, estão abrindo a porteira e passando a boiada. Ou seja, estão entregando todos os recursos naturais em solo brasileiro. A Petrobras é um exemplo que está sendo fatiada, né? O companheiro José Maria vai poder falar melhor. A exploração mineral de forma totalmente desordenada e criminosa, como tem sido feita, muito bem colocado pelo Frei. Enfim, nós estamos neste momento de enfrentamento, no momento de pandemia, no momento que nós tínhamos que estar ressignificando que mundo nós queremos para nós e que mundo nós queremos deixar para a nossa descendência. O Brasil é objeto dessa cobiça internacional, ressaltando aqui que eles alegam que com a privatização você vai ter um controle melhor, porque você vai ter contratos rigorosos. Vejam vocês, em mais de 300 cidades ao redor do mundo, entre elas Paris, Londres, Nova York, nos Estados Unidos, né? Buenos Aires, aqui na Argentina, aqui na Bolívia, Cochabamba, na Bolívia, ou seja, mais de 300 cidades no mundo inteiro que haviam privatizado os seus sistemas de água e esgotamento sanitário, reestatizaram, sob controle local, sob controle estadual, enfim, voltou para o controle e operação do Estado, porque depois de 25 anos de privatização, a experiência foi desastrosa. Foram tarifas elevadas, desinvestimento e serviços mal prestados. Então, Berlim, na Alemanha, por exemplo, teve que pagar uma indenização, porque o contrato ele é rigoroso para isso. O contrato é rigoroso para você indenizar o privado, mas ele não é rigoroso para obrigar o privado a cumprir o seu papel. Ou seja, o privado ele tem um objetivo única e exclusivamente de lucro, de lucrar com aquilo que ele quer vender, que ele transforma em mercadoria. E é isso que eles estão tentando fazer no Brasil, na contramão do mundo, né? E aí só há uma atitude de enfrentamento, para além de outras, de meios institucionais que estamos usando, mas é a sensibilização da população. A população precisa entender que, se permitirem, né, que prefeitos, vereadores aprovem a concessão, por exemplo, no Rio de Janeiro, da SEDAI, eles vão estar permitindo a privatização da água na sua cidade, no seu município. Ao contrário, se eles se recusarem a seguir esse projeto malfadado do BNDES que está em curso, eles vão estar dizendo para o Estado, olha, nós queremos que a SEDAI, que o Estado continue a operar os sistemas, porque a gente entende que a empresa pública está aí para levar dignidade, levar saúde para a população e, principalmente, levar água e esgotamento sanitário para quem pode pagar, mas principalmente para quem não pode. Esta pandemia descortinou, em particular o Rio de Janeiro, o abismo social que a imprensa tanto fazia questão de esconder, né? A imprensa local descobriu que o Rio de Janeiro tem mais de 800 favelas, só no município do Rio de Janeiro. Na região metropolitana, são mais de 1.700.000 pessoas que moram em comunidades, em favelas, em assentamentos subnormais. E uma única linha no projeto de concessão que verse sobre essas pessoas. Ou seja, se essas pessoas hoje já têm dificuldade de acessar a água com uma empresa pública, com a privada ela não vai acessar de jeito nenhum. Porque a lógica do capital, a lógica do ente privado é o quê? É o lucro. Ele só vai investir, só vai botar o dinheiro dele, quando bota, porque senão ele pega o dinheiro do Estado para investir e ganhar dinheiro em cima disso, ele não vai querer investir em locais que não têm o retorno financeiro.
que no caso do compromisso público, o retorno é o retorno social, porque o saneamento básico é a primeira fase da entrega da dignidade para as pessoas, porque você melhora o rendimento escolar, você diminui o índice de doenças, você melhora pensando em termos de valorização, você melhora a vida social, você melhora o lazer, ou seja, você melhora tudo. O investimento em saneamento básico através da empresa pública, ele traz benefícios sociais incomensuráveis. Já através da empresa privada, relembrando os exemplos que eu falei anteriormente, basta que você pesquise na internet. Prolagos. Quais são os problemas que a Prolagos, depois de 20 anos privatizada, vem levando para as pessoas? Não tratamento de esgoto. Vão lá em Manaus. Eu me esqueci o nome da empresa de Manaus, que é privada há mais de 20 anos. Não universalizou a entrega de esgoto e muito menos a entrega de água. Então, a questão da fala da privatização é uma narrativa falaciosa, não retrata a verdade. Quando eles falam que não há investimento por parte do ente público, também é uma mentira. Se as pessoas forem buscar dados em órgãos isentos, como, por exemplo, o IBGE, ou ainda o ONDAS, que é o Observatório Nacional do Direito à Água e Saneamento, vocês vão ver que foram bilhões de reais investidos em saneamento nos últimos 13 anos. E aí as pessoas falam assim, não, mas não resolveu o problema. É óbvio que não resolveu o problema, porque pensando só em termos de SEDAI, a SEDAI ela é resultado da fusão, da união de 3 empresas que andavam separadas, que era a SEDAG, ESAG e Sanerj, em 1975. E depois de 40 anos passados dessa fusão, hoje a SEDAI ela consegue estar consolidada, apesar de todas as suas contradições, mas ela se consolida neste mercado de saneamento como a única empresa pública 100% estatal, que ela pertence ao Estado do Rio, a você, ao povo do Rio de Janeiro, que consegue, com tarifas módicas, né, com o subsídio cruzado, praticado em 64 municípios, com uma tarifa unificada, com tarifa social também, ela consegue entregar ao Estado 1,02 bilhão de reais por ano de lucro, que no caso da empresa pública a gente chama de resultado, porque esse lucro não vai para o bolso do investidor. Caso fosse privatizado, iria. Esse lucro ele tem obrigação de ser reinvestido nos sistemas. Então, 40 anos após a criação da SEDAI, ela se consolida no mercado e agora que ela pode caminhar com as próprias pernas, eles querem desmontar a SEDAI e ficar só com a produção de água e entregar exatamente essa fatia da empresa que promove a distribuição de água e que faz a arrecadação em função dessa distribuição, né, e que trouxe esse resultado de 1 bilhão, eles querem pegar essa fatia da empresa e entregar para a iniciativa privada. Ou seja, eles querem colocar um atravessador, a figura do atravessador, né, aquele cara que vai lá no agricultor, compra barato do agricultor e vem aqui, vende caro para você aqui no Ceasa, eles querem fazer com a água. Então, não tenha dúvida que ao se concretizar essa negociata, essa vergonhosa negociata, se isso se concretizar, todos nós vamos pagar essa conta. Então, eu falo aqui de um lugar, né, que é essa questão da água, porque eu vivo e respiro esse problema, né, como trabalhador e como cidadão, porque quando eu saio do meu local de trabalho, eu recebo, eu sou atendido pela SEDAI também. Eles gostam muito de dar um exemplo, professor, de Niterói. O Niterói é um exemplo de sucesso em privatização. Uma falácia. Eu moro em Niterói. Eu conheço Niterói. Não tem um único rio em Niterói. Não tem um único rio, ou seja, um corpo hídrico que não seja receptor de esgoto. E já se passaram 19 anos da privatização. Então, se fosse realmente um exemplo, não deveria ter esgoto nenhum mais lançado nos rios e córregos de Niterói.
as favelas, as comunidades de Niterói, todas deveriam estar saneadas. E não tem. E não tenham dúvida, a iniciativa privada não vai fazer, porque ela já não faz agora, não vai fazer depois. A gente vai estar transferindo para a iniciativa privada essa fatia do bolo rentável, no caso da SEDAI, mas isso vai se espalhar Brasil afora, né? Vai se transferir para a iniciativa privada a fatia rentável, eles vão ganhar dinheiro, os acionistas internacionais vão lucrar e o povo vai seguir na sua miserabilidade. Então, vamos em frente, obrigado pela oportunidade e vamos seguir no debate. Obrigado, Ari. Uma fala também muito esclarecedora sobre a situação da água, né, no Brasil, como a exploração privada ela não gera nenhum tipo de benefício social. É um argumento falacioso de que o Estado não tem recursos para investir e que as empresas são deficitárias e o capital privado vai resolver tudo, né? Geralmente, esses investimentos são feitos com recursos públicos, né, para apropriação privada e sem resolver o problema da população pobre, né? É extremamente excludente, né? E eu nunca vi nenhum tipo de empresa deficitária ser privatizada, são sempre as lucrativas, né? E é o caso da SEDAI, né? É sempre, né, as joias da coroa que são disputadas pelo capital, né? Então, eu acho que esse interesse da SEDAI, que vem de longo prazo, né? E desde o regime de recuperação fiscal, né? Era colocado como chantagem o pagamento dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, né? A privatização da SEDAI é algo que indica, né? Esse interesse privado por algo que é lucrativo. Se fosse deficitário, não haveria esse interesse, né? Então, vou passar a palavra para o Zé Maria Rangel, uma outra liderança, né, de outra empresa pública lucrativa, estratégica, né, e que tem sido atacada cotidianamente pelo capital, né, pela mídia, como sendo alvo de operações de corrupção e tudo mais, tudo isso para disfarçar o grande interesse público que tem em torno da Petrobras, né? Então, vou passar a palavra para o Zé Maria. Bom, bom dia aí, o Ricardo, o nosso Frei, o Vander, o Ari e a todos aqueles que nos assistem. A gente, ouvindo aqui atentamente as exposições do Frei e do Ari, a gente fica pensando como que um país tão rico, né, ele se torna um país com uma desigualdade social tão brutal como é a que acontece no Brasil. Isso vem de longa data. Então, acho que esse é um debate que a cada dia que passa a sociedade brasileira tem que se apropriar dele. Não é fácil para a gente fazer esse debate, nós vivemos um momento, eu diria que muito ingrato, né? No sentido de que esse governo que aí está, ele tem conseguido sensibilizar, através principalmente das fake news, uma parcela significativa da sociedade. Eu ontem estava vendo a declaração dele sobre o Fundeb, e é impressionante a cara de pau, né? Dizer que foi graças a ele que o Fundeb foi aprovado, graças a ele que vão ter mais recursos para a educação. Então, é uma luta que não é fácil, né? Eu estou concluindo a leitura do livro Os Engenheiros do Caos, e demonstra claramente como que as redes sociais estão sendo usadas para disseminar o mal, tá? Algo que deveria ser tão bom, né, para a gente ter informação rápida, informação confiável, elas estão sendo disseminadas para principalmente nos processos eleitorais em países importantes, como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu, por exemplo, na discussão do Brexit lá na Inglaterra, no Brasil. Né? Então, não é fácil a nossa tarefa, mas, como eu costumo dizer, se fosse fácil, talvez não fosse para a gente resolver. Quero aqui
também me solidarizar com as mais de 80 mil famílias que perderam os seus entes queridos por conta desse vírus maldito que aí está, e desejar uma recuperação àqueles que estão ainda infectados. Tá? Eu fui coordenador da Federação Única dos Petroleiros até 2 semanas atrás, estava licenciado e o meu mandato foi concluído, e hoje eu sou diretor licenciado do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. E aí eu quero, só assim, para a gente abrir a discussão, quer dizer, como é que a gente consegue, e a gente vê um processo histórico podemos até falar de escravidão, né? que o nosso país ele vem sofrendo, quando você tem um país, como eu falei, com tantas riquezas e que é o 79º país em DH no mundo, certo? Quando você pega o índice Gini, que mede a desigualdade social, o Brasil ele hoje está entre os 10 países mais desiguais do mundo. E tem entre os 10 mais desiguais, os 9 que acompanham o Brasil nessa trágica estatística, eles são da África do Sul, da África, do continente africano. Quer dizer, então, é muito ruim para a gente estar num país onde tem tantas riquezas que nós temos a capacidade de desenvolver o nosso país, de gerar, como o próprio termo diz, né, a justiça social, que é a igualdade de direitos, a solidariedade coletiva, você, eu diria que equilibrar a economia com o social, e a gente não consegue fazer isso. Se a gente parar para analisar, quer dizer, todas as outras riquezas que o Brasil teve, né? Eu posso citar aqui o ouro, o café e agora o petróleo, tá? A gente fica patinando e não consegue fazer com que isso seja distribuído igualmente para a sociedade. E o resultado disso é o quê? É que 1/3 de todas as riquezas do nosso país estão na mão dos 1% mais ricos do Brasil, né? De uma elite que, para explorar os recursos naturais, ela simplesmente trabalha com o processo de mão de obra escrava. E para aqueles que estão nos assistindo, pô, Zé Maria, mas você está exagerando, nós estamos no pleno século XXI. Ora, o que são, para onde nós estamos caminhando com as reformas que foram, se é que a gente pode chamar isso de reforma, porque quando a gente fala em reforma, a gente pensa em coisa boa, né? Você vai reformar um carro, vai reformar uma casa, vai reformar uma roupa, você vai melhorar. Então, não são nem reformas, são deformas que foram aprovadas pelo atual governo e também que já vieram no rastro do golpe de Estado que foi dado no país. Você precarizou a relação de trabalho, você mudou a legislação previdenciária, você possibilita a terceirização de todas as atividades. Quer dizer, então o Brasil hoje é um país com milhões de desempregados, né? Mais de 18 milhões, sem contar aqueles desalentados. Como que você vai alcançar um nível eu diria, de justiça social no país? Quer dizer, quando nós temos, e aí entro especificamente na discussão do petróleo, quer dizer, quando nós descobrimos o pré-sal, em 2007, ali, como foi dito na época pelo presidente Lula, era o nosso passaporte para o futuro. Era o Brasil pensar grande, pensar como outras nações fizeram. Se a gente pegar, por exemplo, o exemplo da Noruega, o que era a Noruega até descobrir o petróleo? Era um país como outro qualquer.
né, descobriu o petróleo, tiveram a sabedoria de se apropriar dessa riqueza e distribuir essa riqueza para a população, né? E como é que se faz isso? A Noruega tem um fundo soberano, vou dar alguns exemplos. A Noruega tem um fundo soberano, que é como se fosse uma poupança, né, de quase $1 trilhão. Isso significa dizer que gerações, gerações e gerações de noruegueses e norueguesas vão usufruir dos recursos do petróleo. A Noruega teve a capacidade de desenvolver toda uma indústria que orbita em torno do petróleo, certo? E passar a ser referência mundial em máquinas e equipamentos, e até tecnologia e engenharia no setor de petróleo. Eu tive a oportunidade de visitar a Noruega por 2 vezes e fui visitar uma refinaria numa cidadezinha chamada Mongstad. E muito longe a cidade era muito longe da capital norueguesa, de Oslo, e da Macaé, né, da Noruega, que é Stavanger. E aquilo me chamou a atenção. Eu virei para um dirigente sindical norueguês que estava assessorando a gente na visita, e perguntei: rapaz, por que vocês construíram essa refinaria tão longe das áreas de produção? E aí a resposta dele foi simples e grossa. Falou: amigo, olha só, foi identificado pelo governo norueguês que essa região era uma das regiões mais pobres do país. Então, foi-se instalada a refinaria aqui para desenvolver essa região. Não importa quanto você vai gastar com duto, com transporte, a refinaria foi instalada aqui para desenvolver essa região, para tentar equilibrar, né, o padrão de vida do povo norueguês. E não é por acaso que é o melhor IDH do planeta, certo? Então, a Noruega é um exemplo de como você transforma os recursos naturais na busca da justiça social. A Coreia do Sul é um outro exemplo. A Coreia do Sul é um país que tem pouquíssimo petróleo, mas que tem a maior indústria naval do planeta, porque eles tiveram a capacidade de ver que o setor de petróleo e gás, quer dizer, por mais que a gente ainda, e todo mundo procura, né, novas fontes de energia mais limpas, né, o petróleo será ainda por muitos e muitos anos a principal matriz energética do planeta. As pessoas têm que ter claro isso. Quando eu vejo algumas pessoas falam assim, e aqueles que querem entregar, que querem vender as riquezas naturais a preço de banana, o discurso deles é assim: os carros elétricos estão aí, os carros... Amigo, você produz 1 milhão de carros elétricos por ano no planeta. 1 milhão. Só de veículos leves circulando no mundo, nós temos 1 bilhão de veículos. Ou seja, nós estamos falando de bilhão para milhão. É algo muito diferente. Então, até o petróleo deixar de ser a principal matriz energética do planeta vai demorar muito tempo. E vamos lembrar, vamos combinar, que o petróleo ele não está presente só nos combustíveis, não. Em mais de 3 mil produtos você tem petróleo. Então, é um motivo, sim, de cobiça, é motivo das principais guerras que acontecem no nosso planeta, e por isso que, quando a gente descobre o pré-sal, a primeira ideia que vem é você buscar os bons exemplos. E aí, não só o governo federal à época, como também nós, do movimento sindical, nós fomos à Noruega, ver como é que funciona, como é que era o Fundo Soberano, como é que você desenvolvia a indústria, como é que você fazia com que o petróleo gerasse emprego, gerasse renda, tecnologia, né? E aplicamos isso aqui, obviamente, que na visão do movimento sindical, e a gente fala isso até hoje com o ex-presidente Lula, não foi aquilo dos nossos sonhos, mas a lei da partilha era um baita avanço. É um baita avanço. Você transformava os recursos do petróleo em recursos destinados à educação,
que eram 75%, você destinava 25% para a saúde, você tinha um processo de que a Petrobras seria a única operadora de todos os campos do pré-sal e que, miseravelmente, ela teria 30% de cada campo. E o que significa dizer isso? Significa dizer que ela, sendo operadora única, é ela que ia determinar o ritmo da produção aos interesses do Estado brasileiro para evitar exploração predatória. Ela, sendo operadora única, ela que ia determinar as encomendas, as compras, poderiam, e isso era atrelado a uma política que nós chamávamos de conteúdo local, para incentivar a indústria nacional. E não foi por acaso que, nesse período, quer dizer, o nosso centro de pesquisa, o CENPES, que fica no Rio de Janeiro, virou referência mundial em termos de engenharia do petróleo. Tá? O que nós estamos produzindo, quer dizer, a camada do pré-sal, era algo extremamente desconhecido de todo o setor de óleo e gás do mundo. E a Petrobras, com a sua tecnologia, com a capacidade dos seus profissionais próprios e terceiros, ela conseguiu botar óleo para fora com 7 anos. Com 7 anos. Então, nós sonhamos em ver um país que, de fato, utilizasse esses recursos em benefício da população. Lamentavelmente, isso hoje está indo por terra. Nós estamos perdendo tudo isso, porque com o falso debate, a falsa discussão de se combater a corrupção, né, que é uma pauta que eu tenho certeza que é minha, que é do Ricardo, que é do Ari, que é do Frei, é uma pauta que é de toda a sociedade, mas você não pode querer combater a corrupção destruindo uma empresa e aquelas que prestam serviço para ela. E foi isso que a Operação Lava Jato fez. Se a gente for avaliar e analisar o que é a Operação Lava Jato e os procuradores de Curitiba, eles são a maior organização criminosa desse país. E isso tem ficado demonstrado a cada nova revelação, a cooperação que eles fizeram com o FBI lá dos Estados Unidos, né? O sucateamento, não, a quebradeira das nossas grandes construtoras. Não tenho aqui procuração para defender Odebrecht, Camargo Correia, Queiroz Galvão, UTC, nenhuma delas. Agora, você não pode pegar e destruir essas empresas pelo combate à corrupção. Tá? Se a gente pegar e voltar de novo ao exemplo da Coreia do Sul, quer dizer, a presidenta sul-coreana foi denunciada por corrupção junto à Samsung. E nós não vimos uma destruição da Samsung. Né? Prendeu-se, a presidenta perdeu o cargo, o presidente da Samsung foi preso, mas a empresa continuou funcionando. Aqui no Brasil não se teve a capacidade nem de se fazer um acordo de leniência com as empresas. Simplesmente elas sucumbiram. Hoje você não tem uma grande construtora capaz de impulsionar a engenharia do nosso país. A engenharia do nosso país é isso que está aí. Ó. É uma engenharia que não consegue nem fazer respirador para enfrentar a crise do coronavírus. Certo? É uma engenharia que, quando teve a crise, não tinha álcool gel e álcool 70 para todo mundo. É isso que o parque industrial do nosso país se transformou a partir dessa operação criminosa chamada Operação Lava Jato. Então, nós temos que denunciar isso e deixar claro. Quer dizer, falar que a corrupção é que levou a Petrobras à situação que está é mentiroso. Vejam vocês, como eu já afirmei, quer dizer, toda e qualquer corrupção ela tem que ser combatida. Mas quando a gente pega os números daquilo que foi desviado, daquilo que foi desviado por profissionais de carreira na Petrobras,
e que foi cravado no balanço da Petrobras, atestado pela consultoria Pricewaterhouse. Ela atestou que de 2004 a 2014 foram desviados dos cofres da Petrobras 6 bilhões de reais. Então, isso está no balanço da Petrobras. 6 bilhões de reais é muito dinheiro. Para mim, para todo mundo, eu não tenho noção de que é 6 bilhões de reais. Não tem noção. Agora, quando você pega, nesse mesmo período, 2004 a 2014, e vê o faturamento da Petrobras, quanto que a nossa empresa faturou, a Petrobras faturou 3 trilhões de reais. 3 trilhões de reais. Ou seja, nós estamos dizendo, né, que 0,05% quebrou uma empresa, do faturamento dela quebrou uma empresa. Isso é de uma ignorância enorme. A matemática não permite isso. Só que esse discurso foi vendido pelos engenheiros do caos, a mídia bateu nisso o tempo todo e a população, de uma certa forma, comprou esse discurso. Que a Petrobras era uma empresa corrupta, que ali só trabalhava ladrão, e por mais que a gente fizesse o debate com a sociedade, buscasse esclarecer que o que estava em jogo e o que ainda está em jogo é o pré-sal brasileiro, foi um debate bastante difícil. Difícil, mas que nós enfrentamos e fizemos a luta como tinha que ser feita em todos os espaços que poderíamos lutar. Fizemos a luta no parlamento, fizemos a luta nas ruas, fizemos a luta na rede social. E se não foi o que nós queríamos, que era a manutenção da lei da partilha, também não foi o que o projeto de lei do entreguista José Serra, que está sumido, e depois de muitos anos está sendo agora acusado de desvio, e o Paulo Henrique Amorim, o saudoso Paulo Henrique Amorim, já dizia que o José Serra é o maior dos ladrões. E ele apresenta um projeto de lei que simplesmente acabava com a lei da partilha. E nós fomos para cima, lutamos, enfrentamos, e nós conseguimos que esse projeto que acabava com a lei da partilha, ele se transformasse em um projeto que possibilitaria, ao invés de a obrigação da Petrobras de ser operadora única de todos os campos e ter 30%, deixou de ser obrigação para ser opção. Então, hoje, o que acontece? Tem um leilão do pré-sal, os blocos que vão ser ofertados, a Petrobras analisa aqueles blocos e ela tem 30 dias para dizer em quais blocos ela quer ter a opção de ser operadora e ter os 30%. Tanto que a nossa luta foi, eu diria que vitoriosa, que eles já querem acabar, eles já querem modificar a lei de novo, porque essa coisa da Petrobras ter a opção para eles, para os entreguistas, para aqueles que não querem ver os recursos naturais em benefício da população, não serve. Não serve. O que serve é o modelo que eles estão fazendo, que eles estão colocando em prática. Quer dizer, a Petrobras vendendo campos de petróleo, a Petrobras fechando plataformas, a Petrobras querendo vender refinarias. E isso tudo gera uma desigualdade social brutal. Eu vou falar só para dar um exemplo aqui da minha região. Eu moro em Campos, né, no interior do estado do Rio de Janeiro. Aqui a Petrobras já fechou e já está vendendo mais de 20 plataformas de petróleo, que são chamados campos maduros. O desemprego aqui na região é brutal. É brutal. Certo? A miséria aqui é algo assustador. Só a população que solicitou esse auxílio emergencial do governo, nós estamos falando em quase 40% da população da minha cidade, que tem mais de 500 mil habitantes. Então, eu estou pegando um exemplo. Posso extrapolar esse exemplo para o estado do Rio de Janeiro, que é o estado que recebeu
volumosos recursos de royalties, participação especial, a reativação da indústria naval do nosso estado. O estado do Rio de Janeiro hoje é um estado falido por conta dessa irresponsabilidade da Operação Lava Jato, por conta da irresponsabilidade de parlamentares que não estão comprometidos com o desenvolvimento do nosso país. Não é à toa que o Rio de Janeiro hoje tem um dos maiores índices de desemprego entre os estados da federação. Então, essa é uma luta que ela deve ser contínua. Os companheiros do MAB, que é o Movimento dos Atingidos de Barragem, que o Frei deve conhecer muito bem e deve travar grandes lutas ao lado deles, quer dizer, eles dizem que água e energia não são mercadoria, não são mercadoria mesmo. Eles têm que estar a serviço da população. E essa tem que ser a nossa luta, essa deve ser, tem que ser um objetivo que a gente persiga o tempo todo e não abra mão disso. Não abra mão disso, porque finalizo a minha fala dizendo que o Brasil, nós temos riqueza, nós temos tecnologia, nós temos um povo maravilhoso e não é possível que a gente continue sendo governado em todas as esferas, porque não vamos falar só do presidente da República. O que é o extrato do Congresso Nacional hoje? Pelo amor de Deus, cara. O que é o extrato do Congresso Nacional? É um bando de parlamentares que não tem compromisso nenhum com a sociedade brasileira. Não tem compromisso nenhum com aqueles que mais sofrem. Não colocam, eu vejo aqui, eu estava ouvindo o Frei falar sobre o nosso querido Papa, né, que está trazendo, na minha visão, está trazendo a igreja para o seu centro de atuação, que é olhar para aqueles que mais precisam, olhar para aqueles que mais precisam, que foi isso que Jesus fez o tempo todo. Então, a gente não consegue entender como que uma população como essa, né, tão boa, tão solidária, e é uma das coisas que eu espero que permaneça, que se torne perene entre nós, é essa solidariedade que nós estamos tendo nesse momento da pandemia, que ela perdure. Como é que a gente consegue eleger pessoas que não têm compromisso conosco, cara? Não tem compromisso com a gente. Então, esse é o retrato, o extrato do Brasil que a gente vive. Mas nós não podemos desanimar, nós temos que continuar a ter esperança e acreditar que juntos, com programas como esse, a gente vai começar a mudar o pensamento da sociedade para que a gente tenha, aí sim, um Brasil com justiça social e com as riquezas que a gente produz em benefício da nossa população. Muito obrigado. Obrigado, Zé Maria. Ótima fala também. A Petrobras, né, ela é uma empresa estratégica para o Brasil, né? Ela vive de um recurso natural que é fundamental para a vida moderna, né, que é o petróleo. Eu espero que a gente supere, né, inclusive, né, essa necessidade para o futuro, né, a gente possa ter fontes mais limpas, né, com menos prejuízos ambientais, mas a própria exploração privada desse recurso, ele contribui para o agravamento desses problemas, né. A questão da corrupção é inerente ao capitalismo, né? A gente tem essa configuração, né, desse tipo de relação, né, em qualquer lugar do mundo. Isso não é um privilégio brasileiro. O que está em curso aqui é uma estratégia de sucatear para comprar barato, né? Eu acho que foi feito isso, né, na Lava Jato, uma operação imperialista para destruir a imagem da Petrobras e vendê-la barato, né? Então é algo que sucateia a perspectiva de emprego de qualidade, né, para os trabalhadores, né, de esperança de um futuro, né, para os jovens, né, de ter um bom emprego, de ter o desenvolvimento de tecnologia própria, né, como a Petrobras desenvolveu, né, no seu centro de pesquisa, né, inclusive, né, até a ideia de superação, né,
das próprias tecnologias, né, envolvidas na exploração do petróleo, né, para torná-las mais limpas e ter outras fontes de energia, fazem parte desse tipo de pesquisa, né? Então, é realmente um crime o que se faz, né, contra essa empresa fundamental para o Brasil, né? A gente vê que pode ser feito com a exploração privada, é só a gente comparar o que era a Vale estatal, né, quando ela era do Rio Doce ainda, antes de eles eliminarem o Rio Doce do nome, né, na privatização, né? Os acidentes ocorreram depois. Então, eu acho que é algo que a gente tem que levar em consideração nesse debate, né? Vamos passar aqui para as perguntas. Eliminaram o Rio Doce e eliminaram o Rio Doce. Exatamente, né? Já indicava o que estava por vir, né? Eu vou passar aqui para as perguntas, né? Temos várias perguntas boas aqui. Acho que não vai dar para ler todas. A nossa companheira Luciane, né? Vou mandar um abraço para ela, né? Que foi uma das grandes organizadoras dessa live aqui, né? Convidou, né? Nossos convidados estão aqui presentes, né? Ela perguntou sobre a situação atual dos moradores de Mariana e Brumadinho, que fez Gilvander, né? Como alguns anos depois, né? Já quase 5 anos depois daquela tragédia, né? Que é um crime ambiental sem precedentes, né? Como está a situação daquela região ali, né? Uma outra pergunta aqui é da Luciana Belé, que fala o seguinte: a água como recurso natural surge como direito fundamental e essencial que é para a vida humana e qualquer espécie de vida do planeta. No atual momento histórico, ocorreu a aprovação do Senado Federal da Lei 4162/2019, que trata da privatização da água. Tal lei não fere o artigo 225 da Constituição de 88, quando se vê nitidamente a exploração comercial da água? Será que todos os cidadãos terão acesso à água em face da pouca disponibilidade e demanda crescente? Então, mais uma vez, né, a questão de exclusão social via exclusão da água, né, como vemos no Chile, por exemplo, né? O Chile, para você alimentar o agronegócio exportador, você tem que deixar a população sem banho, com acesso acesso restrito, né, à água, né? Então, sem fornecimento de água. E, assim, você vê a desigualdade do seu lado, né? Tem água para irrigação das plantações, para exportação do lado de uma população que passa sede, né? A nossa companheira Raquel, que é da diretoria da DOENF, também fez uma pergunta muito boa aqui, né? Sobre o sentido de sustentabilidade, né? Especialmente para o Frei Gilvan, né? O que é preciso sustentar nisso tudo, né? Bom, eu não vou ter tempo de ler todas as perguntas aqui, né? Acho que eu selecionei umas que mais ou menos agregam o sentido, né, das perguntas que foram feitas até agora, né? Em relação aos temas tratados, né? Então, eu vou abrir a palavra aqui, deixa eu começar pelo Frei Gilvander, que falou primeiro, né? Depois a gente passa para o Ari e para o Zé Maria. Ok, obrigado, Ricardo Nóbrega. Primeiro, antes de dizer uma palavrinha, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz ao ver e ouvir aqui as análises e os posicionamentos firmes, muito sensatos, né, do Ari Girota, do Sindágua, e do José Maria, da FUP. Assino embaixo das análises e das posturas que vocês fizeram, e vocês socializaram conosco aqui 2 grandes aulas magnas, né? Eu vou, professor Ricardo Nóbrega, vou tomar a liberdade de publicar também depois essa live no meu canal no YouTube, que é Frei Gilvander Luta pela Terra e por Direitos, porque muita gente precisa se beneficiar dessas análises sensatas. Obrigado, viu, Ari e José Maria. E o professor Ricardo também com as ponderações muito sensatas aí. Obrigado à professora Luciane mais uma vez pelo convite e as companheiras aí pelas perguntas, né? Sobre a situação. A professora Luciane perguntando, né, como é que está a situação atual em Mariana e em Brumadinho. Olha, eu não falei na minha primeira fala, mas o mais dramático é que esses crimes, tragédias das mineradoras em conluio com o Estado, eles não são assim só crimes pontuais que acontecem e depois passa o crime. A experiência está demonstrando que são crimes, tragédias continuados
e que, com o passar do tempo, esses crimes vão aumentando. Então, são crimes continuados e crescendo com o passar do tempo, né? Por exemplo, no município de Mariana, dia 5 de novembro de 2015, no momento, se matou ali subitamente 19 pessoas. Mas agora, após já quase 5 anos da tragédia crime, mais de outras 50 pessoas foram mortas pelas consequências diretas desse crime tragédia, seja mortos por suicídio, por depressão, por doenças cardíacas, né, ou por brigas. Por exemplo, lá em Linhares, teve pessoas lá que até se mataram com faca, brigando por migalhas de água na frente, no fila de caminhão-pipa lá. Então, infelizmente, a situação continua dramática, né? De um lado, as famílias vítimas profundamente massacradas, o termo correto não é atingido. Quando a gente fala assim, atingido de mineração, atingido de barragem, atingido é você levar um raspão, né? É muito mais do que atingido. Eu ouço muito no meio das comunidades, pessoas dizem, nós não somos apenas atingidos, nós somos golpeados, somos massacrados, violentados. Então, de um lado, continua esse massacre, mas de outro lado, assim como deram com a cabeça na parede os poderosos opressores dos podres políticos, podres poderes da religião, da economia e da política que assassinaram Jesus Cristo, porque ele ressuscitou ao terceiro dia, assim também os crucificados pela mineração estão se reerguendo e reforçando a luta de resistência e a luta por todas as indenizações, né, justas. Aí, já em Mariana, já contando alguns, muitos com assistência técnica, que está sendo coordenada pela Caritas, né? Em Brumadinho, agora, covardemente, foi 1 ano e meio sem nenhuma assistência técnica, agora que está, que o judiciário autorizou o início de assistência técnica autônoma, né? E a Vale entrou na justiça tentando questionar e querendo impedir a realização de assistência técnica independente, mas está crescendo a consciência de que da enormidade e da imensa covardia que é esse sistema, né? Depois, eu queria fazer um detalhe seguinte, embora esteja no título da nossa live, né, recursos naturais e a luta por justiça social, eu, pessoalmente, eu acho que a gente precisa, na medida do possível, evitar esse termo recurso hídrico ou recurso natural, porque aqui tem um grande ranço de economicismo, porque reduz a água à sua dimensão econômica. É claro que a água e os bens naturais têm uma dimensão econômica, mas eu prefiro me referir à água como bem natural, como bem comum, muito mais do que recurso, porque quando a gente aceita isso como recurso, a gente já está ficando no campo da economia, que é o prato predileto da idolatria do mercado e do capital, né? E, assim, muita gente que ainda continue cegados ou alienados diante da mineração, eu vejo assim, quem não podemos ficar ouvindo só os arautos das mineradoras e nem a ideologia dominante, que é profundamente covarde, é preciso visitar as comunidades massacradas, os territórios, zonas de sacrifício da mineração e ouvir as vítimas. Quem ouve as vítimas da mineração para de apoiar a mineração, né? E depois, enquanto ouvia aqui a aula magna que o Ari Girota deu para nós aí, fazendo a denúncia necessária do processo de privatização, tanto do saneamento no Brasil, essa covardia que foi a aprovação desse projeto de lei, que virou lei, lá a Lei 14.026, privatizando o saneamento no Brasil, isso é de uma covardia imensa, né? Enquanto eu ouvi o Ari, eu pensava, você se referindo à SEDAI aí, mudando o nome, em Minas Gerais é Copasa, Companhia de Saneamento do
do estado de Minas Gerais, que está em 70% dos municípios de Minas Gerais e que, covardemente, injustamente, o atual governador de Minas, Romeu Zema, está fazendo também uma pressão muito grande para privatizar a Copasa. Então, aqui, meu abraço solidário a todos os trabalhadores da SEDAI, da Copasa e de todas as companhias estaduais do saneamento de água, que não pode, não deve passar por esse processo de privatização, né? Eu conheço, por exemplo, o padre Sandoval Rocha, lá de Manaus. Ele fez uma pesquisa, uma tese de doutorado sobre o processo de privatização da água na cidade de Manaus e demonstrou que é uma tragédia, né? Piorou a qualidade da água, o preço da água subiu enormemente e continua grande parte da cidade de Manaus sem água. Então é mentirada esse discurso mentiroso de dizer que para melhorar o abastecimento público, o saneamento tem que privatizar. Mentira! Mentira! O Paulo Guedes, há 30 anos atrás, liderou a privatização lá no Chile, e depois foi mostrado que a privatização é sempre para roubar o povo. E aqui também, o processo de privatização iniciado com Collor de Mello, depois tocado à torta e à direita pelo PSDB, com Fernando Henrique privatizando mais de 170 empresas estatais, não melhora a qualidade. Por exemplo, no caso das telefonias no Brasil, o Brasil está de número 74, é a 74º país em qualidade de telefonia. Então, foi mentira. Dizer, tem que privatizar a telefonia pública para melhorar. Piora, cobra muito mais caro. Então, essa é outra grande mentira que não podemos aceitar, né? Depois, temos que lembrar também do grande lobby no parlamento que as mineradoras fazem, né? Por exemplo, em Minas Gerais tem vários processos mineradoras pressionando deputados para se aprovar projetos de lei na Assembleia Legislativa para mudar o perímetro de parques estaduais para abrir espaço para que a ganância das mineradoras para que elas possam minerar dentro dos parques estaduais. Outra grande covardia, né? Enquanto ouvi aqui o Ari criticando com muita pertinência a privatização no Brasil e a tentativa de privatizar a SEDAI, a Copasa e a privatização do saneamento no Brasil, eu me recordo sempre do Betinho, de um texto que ele escreveu e tem como título assim, Como Matar uma Estatal, né? Como você privatizar. Primeiro você tira o fôlego dela, né? Deixa de apoiar, aí depois começa a falar mal dela, uma campanha de criminalização, faz uma propaganda, essa mentirada dizendo que é com o privado que vai melhorar, mentira pura, né? E concordo com a análise do José Maria e do Ari Girota aí, que de fato, infelizmente, nosso querido país, nosso querido Brasil, continua com relações sociais escravocrata. Formalmente foi abolida a escravidão, depois de uns 300 anos de escravidão, em 13 de maio de 1988, mas continua a escravidão no nosso querido país, uma neocolonização do povo, né? E a professora perguntou, né, como é que fica para a gente seguir a luta para a gente construir uma sociedade com sustentabilidade. Eu gostei muito do título dessa live, que é Recursos Hídricos, embora eu preferiria bens naturais ou muito mais do que recurso, né? Por exemplo, os povos indígenas diz que se refere à natureza como algo sagrado, místico, né? Então, nós temos que sempre descobrir essa áurea espiritual, mística que existe em toda a natureza, né? E nós só teremos sustentabilidade se de fato a gente continuar trançando em todos os cantos e recantos a luta para a gente superar esse sistema do capital, esse capitalismo, que, como dizia o Gentileza, aí de Niterói, viu? Que escrevia nos muros aí, capitalismo, é o sistema do capeta, não um capeta abstrato, como muitos falsos pastores e falsos padres vivem apregoando aí, mas uma estrutura socioeconômica e política
que engendra a reprodução de relações de opressão, de exploração, de superexploração, não apenas da dignidade humana, mas também de toda a dignidade, de toda a biodiversidade. E aí, o caminho da sustentabilidade passa necessariamente para a gente construir justiça agrária, o que passa para a gente fazer reforma agrária, a gente reforçar a luta para reconquista e demarcação de todos os territórios dos povos indígenas, dos quilombolas e das centenas de povos e comunidades tradicionais. Sustentabilidade passa também por justiça ambiental, que significa que nós temos que frear essa avalanche de devastação, tsunami, que as mineradoras em conluio com o Estado vêm fazendo. A sustentabilidade passa também para a gente conquistar justiça urbana, no sentido de a gente frear essa construção e reprodução da cidade como empresas, deixando as grandes empresas especularem adoidado, né? E passa necessariamente por justiça urbana, por justiça social, pela superação do racismo, pela superação da homofobia, pelo respeito a todos os direitos fundamentais, passa pela superação do feminicídio das mulheres, passa pelo encantamento, né, para a gente se libertar desses vírus do capitalismo que fica colocando na cabeça das pessoas como se o sentido da vida fosse comprar, acumular, né? E quem consome demais, se consome. O sentido da vida não está por aí. Viver é uma beleza, conviver é melhor e fazer a diferença, combatendo o bom combate, dedicando a vida para a gente construir uma sociedade de fato com sustentabilidade, com justiça agrária, com justiça ambiental, com justiça social, com responsabilidade, inclusive geracional. Isso aqui é maravilha. E estamos no meio de uma grande noite escura, no meio dessas tantas superexplorações aí, mas é na luta que a gente constrói a esperança. Sigamos de cabeça erguida, com muito amor no coração e com a utopia de uma justiça verdadeira no nosso olhar. É isso aí, obrigado. Muito obrigado, Tia Giovana. Já se sentiu honrado de ter o vídeo compartilhado na sua página, né? Então, fique à vontade, será um prazer para nós, né? Agradecemos muito as contribuições que foram dadas aqui hoje, né? E uma série de orientações, né, que a gente tem para a vida e a sociedade, né, que a gente traz, né, nesse discurso, né, nessa análise toda, né? A gente tem que repensar, né, nossa forma de viver, se a gente quiser, né, continuar vivo, né, dentro desse mundo, né, não sucumbir a esse moinho satânico, né, como já diria o poeta Milton, né, e depois o nosso Karl Polanyi traz de volta, né, essa expressão que é o capitalismo, né. E o Zé Maria pode falar antes que o Ari Girota vai precisar sair para uma outra live, então a gente pode inverter aqui, ele vai começar com fazer as considerações finais, porque aí a gente já encaminha para o encerramento. Obrigado, Zé Maria. Não, muito rapidamente, eu só tenho, não vou ficar aqui falando mais sobre essa questão da sustentabilidade, o Frei já foi muito preciso, né, em tudo aquilo que ele falou. Eu quero agradecer a Luciane, né, o convite, agradecer a você, Ricardo, pela mediação sempre ponderada que você faz, e ficar aqui, fico muito feliz, né, que a gente ainda tenha militantes como o Ari, como o Frei, nessa defesa de, como ele disse, de recursos, de bens naturais, né, tão importantes para o dia a dia da sociedade. Agora, o nosso desafio é como é que a gente levanta a massa, como é que a gente faz a massa também dar importância à utilização desses bens naturais para a melhoria de vida da população brasileira, tá bom? Muito obrigado aí, um bom dia para todos e todas. Posso ir? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Bom, primeiro, já agradecendo aí, foi uma das melhores lives que eu fiz na minha vida, uma contribuição fantástica, Zé Maria, Frei Gilvander.
Professor Ricardo, Luciane aí, camisa do Fosperge, a gente está na luta aí, junto com os servidores, a solidariedade dos servidores do Rio abraçou a causa da SEDAI e não caiu nesse engodo do governo que vendendo a SEDAI vai pagar salário, né? Eles estão começando com essa ladainha de novo. Com relação à inconstitucionalidade dessa lei, bem, nós temos nos debruçado sobre ela, né, já desde quando ela era só uma MP, a MP 844, depois virou MP 868, depois virou 3162 e 4162, e agora virou essa lei 14026. A mais gritante delas é que ele, ao criar essa possibilidade de regionalização, ele fere um princípio que é o princípio da... Ai, me fugiu o nome. Dessa relação interfederativa, ou seja, dos entes, os entes públicos poderem celebrar os seus contratos, os seus convênios, as suas ajudas mútuas. Ao obrigar o ente... Federativo, isso, obrigado, muito bem lembrado. Ao obrigar o município a ter que celebrar uma licitação para contratação de serviços, ele está impedindo que esse município vá ao Estado ou ao governo federal, à União, para falar assim, olha, eu quero fazer um convênio com vocês para vocês prestarem esse serviço para mim. Então, esse é um dos mais gritantes. Para além disso, né, e aí eu acho que faz muito parte da ignorância, no sentido de ignorar o texto da lei, porque ele é muito complexo, muitos artigos, os prefeitos, né, e os vereadores que não pressionaram os seus deputados federais, os seus senadores, eles não perceberam, por exemplo, que ao vetar o artigo 20, que fala sobre a vedação da prestação de serviços de água e esgotamento sanitário, ele criou um outro problema. Ele cria a obrigação da prestação direta dos serviços ou sob concessão. E isso pega também uma outra parte do saneamento que poucas pessoas falam, que é o lixo, a retirada de lixo sólido. Nós sabemos que os municípios menores das cidades do interior, boa parte deles não cobra pela retirada do lixo. Não tem essa cobrança, não tem tarifa, não tem taxa. E a lei obriga que seja instituído a taxa de cobrança de lixo. Porque como o objetivo é privatizar o saneamento em toda a sua amplitude, né, ele obriga que esses municípios passem a cobrar taxa, sob pena de, em não fazendo, os prefeitos serem enquadrados com crime de responsabilidade. Olha, então, os caras criaram uma lei para atender o mercado, os prefeitos, vereadores, políticos em geral, né, porque o senador às vezes tem um filho que vai ser prefeito, né? Eles criaram uma lei que vai prender os seus correligionários, os seus amigos, enfim. Então, essa é uma lei cheia de problemas, e a gente tem costumado falar que ela é a cloroquina do saneamento, porque ela vem como um remédio que vai matar o paciente. E a gente ri, mas é triste, porque no médio prazo, essa lei vai redundar numa tragédia sanitária sem precedentes. Por quê? Vejam vocês, o Rio de Janeiro tem mais de 2 milhões de habitantes residentes em comunidades, em favelas, em assentamentos subnormais. Isso para falar só de favelas, para não falar outras situações. Não há uma única linha que fale, que obrigue o ente privado a atuar, não é nas favelas do Rio, não, porque favela tem no Brasil inteiro, a atender essas populações. Eles são ignorados. E o argumento deles é o seguinte: na hora de fazer o contrato, a prefeitura vai fazer o contrato, o Poder Conselheiro vai fazer o contrato e vai colocar no papel. Quem conhece o Brasil, sabe que o papel aceita tudo. Mas tirar do papel e virar concreto é muito difícil. E aí entra o papel da empresa pública, né? Aí da experiência local. A SEDAI hoje ela é fiscalizada e controlada pelo Tribunal de Contas do Estado, pela agência reguladora, a AGENERSA, pelo Ministério Público Estadual, esse talvez seja o nosso maior fiscal e maior aliado, pela Defensoria Pública e pela sociedade civil em geral. Qualquer ente privado, nós sabemos que o limite de você pedir uma informação
é a porta ali, é o blindex de entrada da loja comercial dele. A partir dali, ele faz o que ele bem entende, inclusive descumprindo leis, porque tem advogados, tem muito dinheiro, ele prefere gastar dinheiro se defendendo dos crimes que comete, a exemplo da Vale, do que gastar dinheiro e fazer investimentos necessários para melhorar a vida das pessoas. Então, a lei ela tem várias questões de inconstitucionalidade que estão sendo aglutinadas e vão ser objeto de ações judiciais, mas nós também não vivemos um momento favorável no Brasil para a judicialização de questões de uma dimensão tamanha, né? O Zé Maria falou sobre a Petrobras, o Frei falou sobre a Vale, e eu vou falar no saneamento, não é igual. O STF não tem sido muito coerente no respeito aos princípios fundamentais da nossa Constituição. Porque se assim fosse, essa lei nem entraria em pauta, porque não haveria necessidade. Ela mereceria ser, inclusive, revogada, porque nós temos um vídeo, né, num ato falho do presidente do BNDES, numa dessas lives que vazaram aí no mercado, recente, agora de junho, que o Montesano fala textualmente, o Estado brasileiro está comprado para a pauta do saneamento. Ele usa essas palavras. Ou seja, a pauta de privatização está dada e o Estado está comprado. E aí você vai, depois dessa fala dele, você vai vendo as medidas provisórias, as leis os decretos que Bolsonaro tem editado junto com Guedes, e aí não é fora Bolsonaro, não, é fora Bolsonaro Moro e fora Guedes, né? Que tem já vislumbrando a transferência e o financiamento das empresas privadas, a transferência de recursos públicos para as empresas privadas. Então, é isso que está no nosso horizonte hoje ainda, mas é através da luta coletiva, da luta dos trabalhadores, desse diálogo, dessa necessária interlocução com as populações, e aí eu vou me atrever a chamar para a questão da água, a questão da água talvez seja esse fio condutor nesse momento, como o petróleo já foi em outro momento, né, para que as pessoas venham para as ruas defender os seus direitos, porque no caso da água vai impactar a vida de todo mundo e vai impactar principalmente os ribeirinhos, os quilombolas, os indígenas e as centenas de milhares de pessoas que vivem em assentamentos subnormais. Quero mais uma vez agradecer a todos aqui pela oportunidade e vamos em frente na luta aí para reconstruir o Brasil, porque nós precisamos retomar o Brasil e reconstruí-lo. E obrigado pela aula do bem natural. Vou usar a partir de agora sempre, não um recurso, mas um bem natural. Muito obrigado, gente. Bom, então vou abrir para as falas finais, né? Vou me retirar. Ari vai desculpa, eu vou precisar me retirar. Agradeço muito a oportunidade, mas vou precisar me retirar. Agradecemos muito, Ari. Bem-vindo sempre aqui. Muito obrigado, obrigado. Obrigado, Luciano, obrigado, Frei, obrigado, José Maria. Fiquem com Deus. Ok, Zé Maria. Vá com Deus, meu irmão. Sigamos a luta junto. Palavra final. Grande gratidão a você, professor Ricardo Nóbrega, a professora Luciane, ao José Maria, ao Ari e a todos que nos acompanham e a quem nos acompanhará, que terá a oportunidade de assistir essa live, né? E como palavra final, eu sinto que o momento nós estamos, a classe dominante brasileira e do mercado especulativo estão construindo uma verdadeira Sexta-feira da Paixão, né? Colocando no altar do sacrifício não apenas a classe trabalhadora, mas também a Mãe Terra, a Irmã Água, todos os biomas, mas assim como a Sexta-feira da Paixão não teve a palavra final, porque Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, então nós vamos seguir para a gente construir domingos de ressurreição, que passa necessariamente pela realização de reforma agrária e de respeito aos territórios dos povos tradicionais, dos povos indígenas, né? Frear esse agronegócio que mata mais do que o coronavírus, né? Não podemos esquecer que já são 82 mil irmãos nossos ceifados pelo coronavírus, mas o agronegócio está gerando uma epidemia de câncer e Alzheimer no Brasil,
que são mais de 730 mil pessoas contraindo câncer anualmente, mais de 250 mil pessoas morrendo por câncer, e gerando aí uma grande indústria da quimioterapia, radioterapia, que é uma máfia. Então, já está demonstrado que 70% do alimento que chega na mesa do povo brasileiro é oriundo da agricultura familiar e dos assentamentos de reforma agrária. Então, o agronegócio causa desertificação, empobrece êxodo rural e veneno na mesa do povo. E também passa necessariamente, para a gente construir um domingo de ressurreição com a sociedade justa, a gente tem que unir força para a gente derrubar todo o desgoverno federal, Bolsonaro, Mourão, Paulo Guedes e todos esse ministério aí, que é um antiministério, e também o povo precisa pensar bem e não cair mais em fake news, nem ideologia dominante, porque também o Congresso Nacional está uma merda. Grande parte do Congresso Nacional não representa o povo brasileiro, mas representa interesses escusos do capital, do agronegócio, de falsos pastores, de falsos padres, né? É um absurdo termos no Congresso bancada da bala, bancada do boi, bancada da Bíblia, não é isso não, pelo amor de Deus. Então, que o povo se une, se organiza, porque a vida quer florescer, e para florescer tem que ter condições materiais objetivos. Isso passa necessariamente por preservação dos bens naturais e não apenas dos recursos. Um abraço, Ricardo, José Maria e a todo mundo que está nos ouvindo. Obrigado, querido Wander. José Maria? Não, eu só, mais uma vez, só agradecer, Ricardo, agradecer a você, agradecer ao Frei, ao Ari, a Luciane, que me fez o convite, e dizer que estamos sempre aqui à disposição para discutir aquilo que é interesse da população brasileira, que possibilite uma melhoria de vida de cada um e de cada uma do nosso país. Uma boa tarde a todos. Então, muito obrigado, Frei Gilvander, José Maria, o Ari, que precisou sair um pouco mais cedo, que está... Quer falar um pouquinho mais sobre Frei Gilvan? Então, muito obrigado a vocês pela disponibilidade de participar aqui. Estamos juntos nessa luta, né? Pela agricultura familiar, agroecológica, né? Para preservar a vida contra essa máquina de morte que está em curso, essa necropolítica, né? Que está em curso. Pela Petrobras, de interesse nacional, pública, né, voltada para o desenvolvimento, né, sustentável desse país, né, que nossa água seja o patrimônio da população brasileira e que sempre seja isso, né, voltada para a vida e não para os interesses do lucro de alguns. Então, estamos juntos nessa luta. Grande abraço a todos e todas que participaram, que acompanharam aqui. Muito obrigado. Bom dia para todo mundo.